vamos conversar com o bisneto de um dos políticos mais importantes do Paraná. É um deputado jovem, está no primeiro mandato, mas nem por isso inexperiente. Desde garoto vem se preparando para seguir os passos não apenas do bisavô, mas principalmente do pai, que é deputado federal há 20 anos. Formado em comunicação social, ele fez mestrado em ação política na Espanha e se especializou nos Estados Unidos, onde teve a oportunidade de acompanhar como estudante a última corrida eleitoral americana entre o republicano John McCain e o democrata Barack Obama. O nosso convidado é o deputado Pedro Lupion, do Democratas. Tudo bem, deputado? Tudo bom, Fernanda? Agradeço o espaço, cumprimentar todos os telespectadores da TV Sinal e agradecer a oportunidade de estar aqui no Café com Política para a gente poder conversar sobre a nossa trajetória aqui na política do Estado do Paraná. Bom, é um prazer recebê-lo aqui. Eu começo oferecendo um cafezinho. O senhor toma café? Bom café paranaense. Opa, vamos lá então. Deixa eu servir aqui. Deputado, bom, o senhor é bisneto, como eu já disse aí na abertura, de um dos políticos mais importantes do Paraná, Moisés Lupion, que foi governador durante 2 vezes, por 2 mandatos, foi senador também, foi deputado federal. E qual a história? Porque a gente tem a história oficial, que a gente ouve falar do Moisés Lupion, e o senhor como bisneto, qual a história que o senhor ouviu dentro de casa? Veja, eu tive o prazer e a oportunidade de crescer numa casa com um pai que foi criado pelo Moisés Lupion. O deputado Abelardo Lupion perdeu a mãe muito cedo, com apenas 10 anos de idade. Ela tinha 30 na época. E acabou que foi criado pelo Moisés e pela dona Hermínia, meus bisavós. Então, meu pai teve a oportunidade, obviamente, de acompanhar na sua infância todos os problemas que houveram, a questão do golpe, a questão do exílio, todo o confisco dos bens, a parte mais difícil da vida do Moisés Lupion. Meu pai estava ao lado dele todo esse tempo. Então, as histórias que eu aprendi, que eu ouvi desde a minha infância até os dias de hoje, que a gente conversa muito, são histórias de um homem extremamente capaz, extremamente competente, que saiu do zero absoluto, filho de um imigrante espanhol, uma descendente de alemães da Lapa, na verdade um dono de padaria e uma lavadeira. Acabou começando o trabalho na infância já como vendedor de amendoim e de doces. A gente tem algumas imagens do seu bisavô aí que eu até gostaria que fossem passando aí enquanto você estava falando dele. E ele começou a vida como vendedor de amendoim, de doces na estação de trem de Jaguariúna, justamente para que todos os filhos pudessem trabalhar para ajudar o irmão mais velho, Davi, então, a estudar em São Paulo e ter uma formação para poder crescer e ter um negócio para a família que pudesse dar uma condição de vida para todos. E o Moisés acabou sendo eu digo que um Midas. A EME Lupion, que era a empresa que ele fundou já na sua juventude, junto com alguns irmãos, acabou se transformando no maior conglomerado de empresas do Brasil na época, comparado ao Conde Matarazzo, isso um período muito anterior à entrada dele na política. E justamente a entrada na política foi por causa dos negócios. Quando houve a possibilidade de ter um candidato ao governo, a gente está vendo ali, desculpa, com o Juscelino Kubitschek, que acabou de passar ali também. Realmente ele foi uma figura muito influente e importante aqui no Estado. Não, exatamente, e um grande empresário que era, essa foto já na década de 90, finalzinho da vida dele, e teve a oportunidade de se eleger governador já na primeira eleição. Às vezes dizem que se só os funcionários da EME Lupion votassem, o Moisés Lupion seria eleito governador. A empresa na época é um número impressionante, hoje em dia não caberia, não aconteceria isso, mas o PIB, o faturamento da EME Lupion era maior que o PIB do Estado do Paraná. O PIB do Estado, eram 45 serrarias, segundo consta, ele era dono de uma das 5 maiores fortunas do Brasil naquela época, em 48, isso, quando ele assumiu o cargo de governador, ou seja, ele já era muito rico quando assumiu. Muito rico, e não eram apenas as serrarias, eram 40 e tantas serrarias, na verdade, 3 bancos, armazéns, a maior frota de veículos General Motors na época, era representante aqui no Brasil da General Motors, ferrovias, estações, portos fluviais, era um conglomerado de empresas que representava justamente aquela expansão paranaense na época e a abertura do interior do Estado. E ele sucedeu Manuel Ribas e concluiu a Estrada do Cerne, que foi a primeira grande estrada aí unindo o norte ao sul do Estado. Exatamente. Que foi muito importante
exatamente. Foi conhecido como o civilizador do Paraná, até um grupo de estudantes, de doutorandos da Universidade Federal, alguns anos atrás, escreveu 2 livros, acabaram sendo 2 volumes, colocando Moisés Lupion como o civilizador do Paraná, porque foi quem abriu o oeste e quem saneou e emancipou os municípios do norte do estado. Bom, mas a gente está aqui para falar do Pedro Lupion, do deputado, do bisneto dele. É interessante, eu só vou falar um pouquinho mais do Moisés, que ele tinha uma fama de valorizar muitos artistas paranaenses. Tanto que no Castelinho do Batel, lá no Fogo, tem obras do Miguel Bacum, dentro do Castelinho tem Teodoro de Bona, Alfredo Anderson. Você também gosta, o senhor também gosta de arte, aprecia as artes plásticas? Como é que é? Gosto bastante, tive a oportunidade de crescer numa família que sempre valorizou muito a questão artística. A questão do Bacum foi um gosto, na verdade, da avó Hermínia, que o Bacum, na época, sem ter onde morar, acabou morando no forro, no sótão lá no Castelo do Batel. Ficou muito naquele sótão? Eu não tive oportunidade, porque quando nasci já era alugado por uma empresa, a gente não tive oportunidade. Fui depois que a família retomou o imóvel, que acabou virando um centro de eventos, aí sim, inclusive casei lá, né? Foi onde tive a honra de casar no mesmo lugar onde meus avós casaram e onde meu pai foi criado. Então, a valorização artística da família é muito grande, até pelo lado da minha mãe. Tem a irmã do meu avô, Elvina Deboni, é artista plástica, teve uma carreira boa aí nas suas telas, nas suas pinturas. Do outro lado, o Rubens Macchiorato, que acabou trabalhando muito com Debona, foi um dos pupilos de Debona, que também tem um parentesco com a gente, então sempre teve uma participação grande. A família não está envolvida só com política. É. Bom, vamos ver algumas fotos do senhor quando garoto, olha só. Essa daí... Diz que piorou com o passar dos anos. Quantos aninhos aí que eu sei? Aí acho que 2 anos, 2 né? anos. 2 e meio, por aí. Tem mais uma foto quando menino. Vamos ver, vamos na sequência aqui a foto do deputado quando garoto. Bom, e o senhor nasceu aonde? Aí, ó, essa é quantos Essa anos? já com uns 10, 11 anos. Me lembro dessa foto, foi logo que eu tirei o gesso do braço que eu tinha inventado, que eu sabia voar. Eu fui pular de cima da barra de uma balança na casa de umas primas e caí com o cotovelo no concreto no chão e fratura exposta, e pinos e cirurgias. Que vê essa ideia? Acho que eu tinha sonhado, sabe que quem chama Pedro na verdade é meio terrível, né? E eu sempre aconselho não darem nome de Pedro para os filhos, porque a gente realmente teve uma infância que deu bastante trabalho para os pais, para os médicos, para as babás e para tudo isso. Então, eu digo que eu já aprontei tudo que eu podia aprontar na minha infância, já quebrei todos os ossos que eu podia, porque Pedro é Malazarte mesmo, e é o para Pedro, Pedro para, com toda certeza. Mas colocou alguma asa, pelo menos? Foi com o guarda-chuva? Não, achei que ele só queria o super-herói, só esticando a mão, a gente saía voando ali, mas não deu muito certo. Nasceu aonde? Nasci em Curitiba, no Hospital Santa Cruz, ali na Avenida Batel. Estudou em que colégio? Estudei no Colégio Anjo da Guarda, depois passei para o Positivo, acabei fazendo minha faculdade também na Universidade Positivo, e depois tive a oportunidade daí de ir para a Espanha e para os Estados Unidos para aprimorar os conhecimentos. Em que momento o senhor decidiu que queria ser político, que queria seguir a carreira do pai? Na verdade foi uma questão familiar, Fernanda. Meu pai sempre foi extremamente contra, não queria que eu participasse da política. Engraçado que normalmente é assim. Mas, exatamente. E eu, quando tinha meus 16, 17 anos, que era a época de filiação partidária, que eu poderia começar a participar, eu tinha uma completa aversão pela política. Aversão porque o único filho homem, cresci longe do meu pai, porque deputado federal ele ficava sempre em Brasília, a nossa família sempre em Curitiba e no interior do estado, nas fazendas e tal. E acabou que eu cresci sem ter aquela figura paterna constante comigo. Via uma vez por semana, quando via, às vezes aniversário eu não estava presente, e isso acabou me afastando da política, criando meio que uma algeriza assim, a questão de ter um mandato, de exercer a política. Mas, quando a gente não pode com o inimigo, junte-se a ele. E quando eu tinha 16 anos, eu cheguei à conclusão de que, para eu me aproximar do meu pai, ou eu me mudava para o interior e ia tocar as fazendas e parava meus estudos, ou eu entrava, me filiava no partido e começava a conviver a política com ele. A gente tem uma foto aí do seu pai. Foi justamente isso cavalgada lá em Santo Antônio da Platina, no lançamento da exposição Feira de Santo Antônio. Todos os anos montamos uma comitiva lá e participamos da cavalgada, que é uma das nossas paixões também, os cavalos. E a questão da pecuária, da agropecuária é muito presente na nossa família. Muito presente na nossa família, e inclusive
o grande legado que o Moisés Lupion deixou para a gente foi o amor pelo gado. Né? Foi o governador responsável pela importação do Nelore para o Brasil. Se não fosse ele, o Nelore não estaria hoje presente na pecuária brasileira. Quando o Celso Garcia Cid, em Londrina, fez a importação dos equinos lá da Índia, o Juscelino Kubitschek, então presidente, com medo das infecções e das doenças, que lá não havia controle sanitário, mandou botar pique as fragatas que estavam trazendo, mandou as fragatas, aliás, botar pique os navios que estavam trazendo o gado aqui para o Brasil. E através de uma articulação política do Moisés com o Juscelino, que eram aliados na época, acabou sendo permitida a entrada do gado no Brasil e fazendo quarentena justamente na Ilha das Cobras, território paranaense. E aí o Celso Garcia Cid, em gratidão, deu um número expressivo de vacas na época, umas 50 e poucas vacas, e um touro para que o Moisés entrasse também, passasse a ser um nelorista. E esse vício e esse vírus da nelorite, que nós gostamos de falar, passou de avô para filho, para neto e agora para bisneto. E a nelorite é forte aqui no Paraná? Bastante. Segundo estado, o maior produtor de Nelore do estado, do país, e Londrina hoje considerada a segunda capital, depois de Uberaba, a grande capital do sudeste sul do país, a capital do Nelore. A gente tem mais uma foto aí do senhor com a família, mas com o seu pai também. Isso aí já foi... Isso aí é um evento da Unimed em Jacarezinho, já ano passado. Já um pouco antes da campanha eleitoral, preparando os passos. Qual a influência do seu pai na sua vida? Total. Muito grande. Eu brinco, quem nos conhece sabe, admira a nossa relação. Eu falo que ele não é apenas meu pai, é o melhor amigo. É o amigo de todas as horas, é meu confidente, é a pessoa que eu tenho absoluta necessidade de conversar todos os dias, e nós temos uma cumplicidade um com o outro de se conhecer pelo olhar. Então, por gostar das mesmas coisas, por conviver com as mesmas pessoas e por sempre tratar dos mesmos assuntos, a gente tem uma convivência extremamente boa e sempre seguindo, obviamente, os conselhos dos mais velhos, mas eu estou num patamar hoje na amizade, na admiração e no companheirismo com o deputado Lupion, que acabamos ambos sendo conselheiros um do outro. Bom, você não é o único filho, né? Vamos ver aí a família completa, então. A gente tem essa foto, quem sabe? É a Patrícia, que é a minha irmã mais velha, advogada da iniciativa privada. Essa sim tem aversão à política, não quer saber de política. Do lado dela, Gustavo, meu cunhado, também empresário, que não tem participação. Minha mãe, Denise, e meu pai, Abelardo. Isso a foto no meu noivado, no passado, no restaurante aqui em Curitiba, meu noivado com a Maria Fernanda. Vocês são em dois irmãos? Somos em dois. A Patrícia mais velha, de 80, e eu, de 83. Agora, você resolveu fazer comunicação por quê? Veja, na época de fazer vestibular, eu não tinha absoluta ideia do que eu queria fazer. Não tinha ainda pensado no meu futuro, o que eu poderia, qual carreira que eu gostaria de seguir. Acabei fazendo 14 vestibulares, para 12 cursos diferentes. E acabei, graças a Deus, e ao preparo que tive na época e o estudo que tive naquele ano, passei em 12 vestibulares. Então, na hora de fazer a matrícula, que foi a decisão. E acabou que um grupo de amigos resolveu fazer publicidade e propaganda na Universidade Positivo, um outro grupo resolveu fazer comércio exterior em outra universidade, um outro grupo acabou fazendo veterinário, e na hora de escolher acabei fazendo propaganda de manhã e comércio exterior à noite durante um ano, e acabei optando pela comunicação social, que sempre gostei muito sempre da questão do marketing político, da comunicação política, campanhas eleitorais, e chegou o momento que eu tive que escolher, ou eu ficava atrás das câmeras, ou ficava na frente. E a nossa carreira política aí deu certo, e a oportunidade da eleição acabou me colocando aqui hoje. Bom, mas antes disso, o senhor foi estudar na Espanha. Aí, quando já muito interessado na questão da comunicação política, vi que havia a oportunidade de exercer o mandato eletivo. E fui conversar com o deputado Lupion logo que me formei em publicidade e propaganda, no ano de 2006. Falei para ele que tinha vontade de ser deputado. Na época, então, deputado federal. Tinha vontade de ser deputado federal, gostaria que ele fosse senador e que eu disputasse a cadeira de associação dele na Câmara. E as palavras dele me afetaram muito na época, e segui o conselho que ele disse que eu não seria deputado para ser apenas mais um. Que se eu quisesse ser deputado, eu teria que me preparar. E foi justamente isso, através da Juventude Democrata, que eu sou presidente estadual, vice-presidente nacional, com convênio com o Partido Popular Espanhol,
consegui uma bolsa de estudos para fazer um mestrado em ação política e fortalecimento institucional na Universidade Francisco de Vitória, lá em Madrid. E a gente tem imagens dessa época aí. Aí uma pós-graduação que eu fiz ao mesmo tempo do mestrado na Espanha, no Instituto Ortega y Gasset, de comunicação política mesmo. Já aproveitando o tempo que estava na Espanha, fazendo mais uma pós-graduação. E o curso de ação política, na verdade, é um mestrado em ciências políticas com um foco mais voltado ao exercício da política mesmo, o exercício do mandato, voltado para futuros políticos ou diplomatas, né? Um grupo de 33 jovens latino-americanos. Aí já durante o mestrado, no campus FAIS, que é a fundação da qual sou representante aqui no Brasil, Fundação de Análises e Estudos Sociais, que é ligada ao Partido Popular Espanhol, que é um think tank do Partido Popular, que é justamente a questão de formação política de jovens. E eles têm um convênio com a nossa Juventude Democrata aqui no país e aqui no estado do Paraná, representado pela nossa presidência. Agora, quer dizer que é fluente no espanhol? Fluente no espanhol e inglês. Ele foi fazer especialização nos Estados Unidos. Aí, quando eu estava na Espanha, eu descobri que havia um curso na Georgetown University com as melhores cabeças da política mundial, justamente para formar novos políticos voltados à administração pública. E não foi por coincidência que escolheu justamente o ano eleitoral? Pior que justamente foi coincidência. E quando Georgetown University em Washington, e aí já tudo ali. E aí quando eu estava fazendo a especialização em administração pública, nosso estágio obrigatório era justamente na campanha eleitoral. E mandaram a gente optar, escolher entre Barack Obama ou John McCain. Eu, como um assumido político de direita, escolhi o John McCain na época. E justamente quando eu falei que queria trabalhar na campanha de John McCain, meus orientadores chegaram, então tá, você quer trabalhar na campanha do John McCain, você vai para a campanha do Obama. Justamente para fazer esse contraponto. Para fazer o contraponto. Exato. E aí então trabalhou na E aí trabalhei na campanha do Obama, no distrito 3, distrito número 3 de Roslyn, em Virgínia, ao lado de Washington. E aí se empolgou nesse meio tempo? Aí, obviamente, né? Quem conhece o pensamento do Obama e o jeito que foi feita a campanha eleitoral lá, acaba se empolgando. Né? Lamento muito o jeito que foi conduzida a campanha eleitoral naquela época. Né? O senador John McCain tem uma história de vida muito bonita e que deve ser muito respeitada. Eu achava, na época, que os Estados Unidos passavam por um momento muito complicado, que precisava ter uma boa condução, principalmente na parte econômica, e por isso apoiava, na época, o senador John McCain. E principalmente, sendo latino-americano, sendo brasileiro, o Partido Republicano sempre teve uma condição muito mais participativa em relação ao Brasil do que o Partido Democrata. Né? O embargo ao camarão brasileiro, ao suco de laranja, ao algodão, foram feitos todos em governos democratas, do governo Bill Clinton na época. E o presidente George Bush, apesar do desgaste, do desastre que foi a presidência dele, derrubou essas barreiras quanto aos produtos agrícolas brasileiros. Então eu não via a possibilidade de apoiar mais uma vez um governo democrata que jogava contra a gente, contra a América Latina. Então fui justamente com muita vontade de trabalhar para o McCain, mas já no meio da campanha a gente percebeu que a onda Obama era muito forte, muito grande, mas sempre avisei meus colegas que não ia ser as mil maravilhas que prometiam. E realmente está aí. Você voltou dos Estados Unidos super empolgado para fazer a sua própria campanha. Voltei dos Estados Unidos. Mas, Ricardo, é o seguinte, a gente vai ter que dar um intervalo agora e o Café com Política volta em instantes. Não saia daí.